Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu sou Denilson de Jesus e esta é a voz do discípulo. Hoje vamos mergulhar em Gênesis capítulo 2, o versículo de 18 ao 25, para entender como a criação da mulher revela o plano perfeito de Deus para a união entre homem e mulher. Uma união que aponta para o amor de Cristo com a igreja. Não vou ler agora todos os versículos, mas convido a vocês a abrir a Bíblia de vocês e ler do versículo 18 ao versículo 25. Mas eu vou trazer alguns trechos e tentar dialogar com cada um de vocês. Não é bom que o homem esteja só. Até aqui, em Gênesis, tudo que Deus fez era bom ou muito bom. Mas nesse momento, nessa parte, Deus diz: não é bom. Não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, para viver um relacionamento com Deus e com o próximo. Quando perguntam a Jesus sobre os mandamentos, Jesus responde: eu digo que tem dois mandamentos os mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente vê no início Deus falando sobre isso de uma forma indireta, mostrando que não é bom que o homem esteja só, porque o homem ele é um ser criado para ter comunhão, Jesus afirma isso no Novo Testamento. A solidão foi a primeira coisa que Deus diz: não é bom. Isso revela que a relação conjugal é mais que uma companhia, é a missão compartilhada. É você ter uma missão, a outra pessoa ter uma outra missão e juntos eles terão uma missão compartilhada. Isso é fantástico, como Deus apresenta logo no início de Gênesis, a importância de sermos seres que vivem em comunhão, né? E aí tem uma outra passagem que fala assim: farei uma auxiliadora. O termo auxiliadora significa, vem do hebraico, significa ajudadora. A mesma palavra que é usada para Deus no Salmo 121, quando a gente vai para o hebraico. Também significa a altura dele, que corresponde a ele. A mulher não é inferior e nem superior ao homem. Ela é a resposta exata à necessidade do homem se relacionar. Deus não faz as coisas por acaso, do nada, sem que e nem para quê. Então Deus faz a mulher não melhor do que o homem, nem pior, não acima nem embaixo do homem, mas em uma perspectiva para auxiliar o homem, para ajudar o homem, e mostra que ela está à altura do homem. Entende? Imagina Adão ali, eu gosto de imaginar isso, colocando nome nos animais, e ele não encontrou ninguém ali que ele pudesse ter relacionamento, né? Conversar, dialogar, contar seus problemas, enfim, ter uma comunhão. E aí Deus percebe isso, Deus fala: não é bom que o homem esteja só. E ali ele apresenta ao homem uma mulher que tem como. Também quero trazer um outro trecho que fala assim: fez cair um sono profundo, tomou uma costela. Aqui vemos que Deus cria a mulher a partir do homem, mas não é da cabeça do homem para dominá-lo, e nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para que a mulher ande do lado do homem, protegida e amada. A união conjugal é completamente é, um momento de
relacionamento igual, entende? Na mesma linha, na mesma altura, no mesmo nível, entende? Não é um a mais do que o outro, não é um menos que o outro, não é uma competição, mas sim um sinal de igualdade, um sinal de necessidade, um sinal de que é necessário ter intimidade, é necessário ter comunhão, é necessário ter alguém para estar junto. Porque foi para isso que cada um de nós fomos criados. Uma outra parte que eu trago agora é: e a trouxe ao homem. Deus trouxe a mulher ao homem. O próprio Deus, ele apresenta a mulher ao homem. Deus é o autor do casamento, o primeiro celebrante da aliança matrimonial. Adão reconhece: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Há um reconhecimento, há uma admiração e um momento de apresentação, onde o próprio Deus apresenta a Adão algo bom, porque não era bom que Adão estivesse só. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe. Aqui a gente vê um padrão de aliança. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né? Deixar prioriza uma nova família. Lá para frente nós vamos ver que Abraão, ainda Abraão, ele deixa a sua parentela e sai para os planos de Deus junto com sua esposa, né? Unir-se é uma ligação emocional, e não só emocional, mas também uma ligação espiritual e física, né? É algo também para que a gente possa refletir e para que a gente possa compreender de uma vez por todas: o homem não é mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem. Eles estão no mesmo nível, é um equilíbrio, é uma união, né? Torna-se uma só carne. Eu acho isso lindo. Eu queria ter mais tempo para falar só sobre essa frase: torna-se uma só carne. Isso significa intimidade, e uma intimidade plena. Isso significa comunhão, e uma comunhão profunda. Isso é lindo, é muito lindo quando a gente encontra uma pessoa, a esposa ou o esposo, e junto nós temos uma intimidade plena, nós temos uma comunhão profunda. Isso simplesmente é lindo demais. E aqui agora eu quero fazer um paralelo com Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 25, porque é uma passagem um pouco polêmica, mas que a gente precisa tentar fazer agora esse paralelo, né? Mulheres, sujeitai-se aos seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. O casamento é o símbolo de relacionamento entre Cristo e a igreja. A mulher se submete ao homem como a igreja se submete a Cristo, com confiança e respeito. O homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando, protegendo, honrando e se entregando para ela. O lar cristão, a minha casa, a sua casa, uma família, precisa ter o céu, precisa ser, né? O céu na terra. Um altar. O nosso lar é um ambiente sagrado. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, a gente acabou de ver, criou a família. Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só, e aí criou a mulher a partir do homem, da costela, para mostrar ao homem que eles são iguais. E Deus abençoou, dizendo que cada um vai sair da sua casa e vão viver e vão construir uma família. Aí em Efésios a gente faz esse paralelo, onde a gente acaba aqui com toda aquela história de que homem, quem manda é o homem, quem manda é a mulher. Não, 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 não. Pega essa chave. O nosso lar precisa ser o céu aqui na terra.
Nosso lar precisa ser um altar e não, de forma nenhuma, um campo de guerra. Se você é casado, se você é casada, reveja o seu papel como discípulo de Deus, sacerdote do lar. Se ainda não é, ore e peça ao Senhor para que Ele mostre uma mulher ou um homem que tenha maturidade e que esteja no mesmo propósito de Deus, para que juntos você venha ter um relacionamento. O casamento bíblico é mais que romance. O casamento bíblico é uma missão. O casamento bíblico é santidade. O casamento bíblico é amor sacrificial. Precisamos entender que o exemplo é como o exemplo de Jesus, como Jesus amou a igreja e como a igreja precisa respeitar Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado por criar a mulher como bênção e por estabelecer o casamento como um reflexo, Senhor, do teu amor. Ensina cada um de nós, homens e mulheres, a viver essa aliança conjugal com responsabilidade, graça e submissão, primeiro de tudo, à tua vontade, Senhor. Que o nosso lar seja um altar para a sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa foi a voz do discípulo. No próximo episódio, vamos entrar no capítulo 3 de Gênesis e vamos refletir sobre a entrada do pecado no mundo. Graça e paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.